o estruturado é a reciclagem. Perfeito. E daí hoje você tem processo para dizer, esse aqui eu vou scrapear, eu vou pegar essas partes aqui para eu poder compor quando vem um novo. O resto é material para descarte e vai todo o processo com o ISO 14001 ali certificando, dizendo que a gente está fazendo certo para reciclagem. Perfeito. Você fala de toner que tem material tóxico, outro caminho de reciclagem. Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. Apresentação: Tato Tarkan e Professor Maurício. Começa agora mais um episódio do Conversa com Gigantes. Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo meu querido amigo Tato Tarkan. Eu que virei um expert em outsourcing, mano. É nada, Tato. É verdade, acho que eu vou mudar, inclusive, o nosso contrato de trabalho. É nada. É verdade, agora pra Rede Geek, eu vou ser um prestador de serviço em outsourcing. Bom, a gente trouxe uma especialista aqui pra conversar com a gente. Jorge Rivelino, é um prazer ter você aqui no Conversa com Gigantes. Gente, prazer é meu, obrigada. Tô aqui empolgada para poder falar um pouquinho de outsourcing. Obrigada pelo convite. Sensacional. Antes da gente falar aí da Simpress, apresentar o negócio, já apresentar aqui um contrato, né, uma proposta de trabalho pro Tato, né? Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você. Você pode contar um pouco da sua história pra gente? Como que você chegou nessa posição hoje, né? Você é diretora, cuida da parte de marketing, produto dentro da Simpress. Se puder dar um resuminho pra gente, seria legal. Bacana. Começar falando que eu sou mãe de 2 adolescentes, o Luca e o Deco. Sou parceira do André há 30 anos fazendo esse ano. Ah, que legal. E na minha vida profissional eu comecei muito cedo, 14 anos. Tive experiências do dia a dia ali, assistente de classe, vendedora, até que eu me deparei com uma agência de publicidade. E daí me apaixonei pelo segmento. Fui cursar propaganda e marketing. Comecei numa empresa que vendia eletroeletrônicos, na época eletroeletrônicos do tipo facsímile, calculadora de bobina, enfim, agenda eletrônica. Então, dá para vocês terem uma ideia aí de quanto tempo faz isso. Foi uma escola, eu comecei como estagiária, saí de lá como gerente e saí de lá a convite do Vitório, que era o presidente, que é o presidente hoje da Simpress, para fundar a Simpress. Então, a gente saiu de uma empresa de varejo que vendia produtos com o objetivo de trabalhar num segmento completamente diferente, que era montar uma empresa de serviços para começar a vender outsourcing de impressão. Então, o mercado não sabia o que era isso, a gente usava outras palavras na época, mas o nosso objetivo era começar a vender impressão de uma forma completamente diferente do que o mercado estava acostumado, que era comprar a impressora, ir atrás do toner, ir atrás do cartucho, enfim. E a gente começou a empresa com 70 funcionários, e eu comecei como gerente executivo, fiquei 13 anos nessa posição. Depois fui curtir um pouquinho ali do comercial, entender qual era o desafio daquela área. Acabei saindo da Simpress, fui para um outro segmento, fui para a área da saúde. E depois, um pouquinho antes da pandemia, fui convidada a voltar. E assim, o bom filho a casa torna. Voltei para o comercial, depois fui para marketing e fui convidada pelo diretor de produtos e marketing a ser a sucessora dele, que estava num plano de sair para se aposentar. Então, enfim, tô lá, sou uma Sim Lover raiz, sou apaixonada pela Simpress e pelo que eu faço. Isso é um pouquinho aí de como é que eu cheguei até aqui. Então, a sua história profissional, ela tá muito em paralela com a história da Simpress. Muito. Né? E como que foi, assim, criar uma empresa do zero, num movimento que, até então, acho que não era tão comum pro mercado brasileiro, pelo menos. Não era. O mercado, ele estava muito acostumado a comprar. A área que comprava o produto que a gente tinha para vender, que eram copiadoras e multifuncionais, era a área de facilities. Mas veio uma onda de produtos novos, esses produtos começaram a ser conectados em rede, e daí a gente falou, gente, rede é TI. A partir do momento que eu falei, olha, eu tenho uma solução para sua rede, eu vou começar a falar com uma outra pessoa. Então, houve ali uma oportunidade de mercado que o Vitório percebeu na época. Ele falou, cara, temos um caminho para a gente se diferenciar. E na época um concorrente estava muito ruim e falou, momento da gente ganhar o mercado desse concorrente. Né? Então, a gente montou a empresa. Eles já tinham uma bagagem de impressão. Na TC, a gente também fazia copiadoras e multifuncionais, mas era um negócio muito pequeno. Daí a gente começou do zero, formou rede, definimos marca, tínhamos uma marca que era referência ali pra gente poder vender, que era a Ricoh na época. Depois a gente acabou saindo da Ricoh, sendo comprado pela Samsung. Então teve uma época ali de uma empresa de dono,
recebeu um aporte financeiro no meio do caminho, depois ela acabou sendo uma empresa comprada pela Samsung, então a área de impressão da Samsung comprou a Simpress para tornar a Simpress um modelo de referência para o resto do mundo. Cara, o que a Simpress faz? Impressão. Vamos contratar aqui para aprender e levar isso para o resto da Samsung. E daí depois, isso foi em 2015, 2018, a Samsung vendeu a unidade de impressão para HP. Então hoje somos uma empresa que faz parte do grupo HP. Caramba. Mas temos uma independência, então a gente tem um modelo de negócio que não tem relação com o HP, né? A HP hoje vende produto. Sim. Então a gente hoje faz uma estrutura de serviços que até transcende aquilo que são os produtos efetivos da HP, né? Hoje a HP tem impressoras e PCs e notebooks, a gente tem mobilidade, a gente tem automação, além de PCs e notebooks e impressão. Sensacional. Quando que foi essa aquisição da HP? 2018. Então, a HP, ela vem numa crescente dessa de aquisições, né? De realmente pegar outros braços, né? Até é isso aí, até o pessoal de acessórios, né? Então, a gente inclusive entrevistou, né? Que teve a oportunidade de entrevistar o pessoal da HyperX. A gente entrevistou também o Camel, a Cândida, assim, o pessoal da HP esteve presente aqui nas outras temporadas, então fica aí a dica pra quem tá acompanhando a gente, tem esses episódios no nosso histórico, né? Pra vocês conhecerem também, tá? Bacana. Você pode explicar pra gente como funciona, o que é esse mercado do outsourcing, pra gente entender como ele funciona? Tá, então o mercado, as empresas prestam mais do que só o aluguel. Então quem faz outsourcing hoje está propondo uma oferta de entregar mais do que simplesmente o aluguel ou uma locação. Uma locação é uma transação financeira, um aluguel também uma transação financeira. Quando você fala de outsourcing, você está falando de levar mais camadas de serviço para dentro dessa relação. Então, você entra com hardware, você entra com a camada de serviços de monitoramento, você entra com a camada de manutenção, você entende o modelo de negócio do cliente e propõe, você não pode parar esse equipamento, então eu vou te dar 2 horas de SLA, você cria uma estrutura para poder fazer aquele atendimento. Então, você se torna um parceiro de negócio para garantir que aquilo que o que ele precisa para manter a operação dele, ele tenha sem ele se preocupar. Vai focar em IA, vai focar em coisas que para sua empresa geram valor, né, seu core business, e aquilo que é a infraestrutura básica que você precisa para que não pare, que funcione, você terceiriza. Então, o outsourcing hoje, ele é isso. No outsourcing da Simpress, daí você tem N tipos de outsourcing, né? Você tem outsourcing que é só mão de obra, você tem outsourcing de empresas que fazem equipamentos de TI, assim como a Simpress. A Simpress, ela faz outsourcing de PCs e notebooks, outsourcing de impressão, outsourcing de mobilidade e de smartphones e tablets, e outsourcing de automação, que são coletores de dados e impressoras térmicas. Sim. E daí, camadas de serviço e soluções de todos os tipos para garantir que você tenha a sua operação sem parar nem um minuto, né? A gente foi a empresa que movimentou essa transformação digital de PC e notebook, de PC e mobilidade no mercado. Sim. E a gente vem promovendo esse movimento porque o Brasil ainda é um mercado muito focado em CAPEX, né? As empresas ainda compram muito. Então, enfim, a gente está nesse serviço, nesse modelo de educar, de ensinar o que mostrar é o valor. O custo-benefício, né? Ali E faz muito sentido, se for parar para pensar. A gente entende que na nossa realidade de consumidor, a gente pode até questionar algumas coisas do tipo assim, mas virou serviço, virou assinatura, né? Mas para uma grande empresa, você focar no seu negócio e deixar essas outras partes sendo gerenciadas por uma empresa que manja daquilo, é muito mais inteligente. Pelo simples fato, sei lá, eu sou uma grande farmácia. Eu tenho muito que me preocupar em ser uma grande farmácia. Tanto em questão de legislação, regulamentação, muda de agora o que eu não posso vender, o que eu não posso ofertar, e como que funciona, como que tá a distribuição, logística, centros. Eu tenho que pensar em tudo isso. Aí, fora isso, tem que pensar em todos os dispositivos de TI que estão lá na boca do caixa, mas os dispositivos móveis que vão estar com acesso a estoque, mais o estoque centralizado que vai estar na mão do atendente do farmacêutico, mais a questão da impressora, de todas as notinhas ali, mais impressão de receita que tem que documentar, mas tudo isso não é o seu negócio. Exato. Tá só amarrado no teu negócio. E aí você fala, não, peraí, isso é um serviço. Eu posso facilitar a tua vida por uma assinatura
barata, eu posso Já tá resolver teu vendendo pra problema. E você não vai ter que ter, por exemplo, um departamento de patrimônio que vai ter que contabilizar cada uma das pilhas que vai em cada uma das maquininhas, que vai com cada uma dos rolinhos de bobina, de impressora térmica, que vai ser um inferno na tua vida. Exato. Você não precisa gerenciar nada disso. Você só precisa fazer seu trabalho. Olha só. Exato. É isso aí. E tem inovação tecnológica, porque quando você compra, você fica com aquele bem, pelo menos até ele depreciar, né? Você não tem... Até o limite, às vezes. Você vai ali no último do possível. É quando você terceiriza, você já faz um contrato pensando que você quer uma atualização tecnológica a cada 24 meses ou a cada 36 meses, para esse grupo de trabalho, que é um grupo, sei lá, engenharia, vamos colocar 12 meses, vamos colocar 36. Então, você já consegue contratar garantindo que você vai ter a inovação tecnológica que você vai precisar para alavancar o seu negócio. Porque PC e notebook, ele pode ser um grande facilitador ou ele pode ser um ofensor da sua operação. Sim. Se você não tiver teu time preparado, o que você poderia fazer em minutos, talvez você leve dias, talvez você perca. Então, isso é uma infraestrutura importante que as empresas têm que garantir o funcionamento, a produtividade. Então, é sobre isso mesmo que você falou. E Deixa imagina, o cara por preocupado exemplo... com a fila, como é que eu diminuo isso ali, aí. atendo melhor e tal, o remédio que eu tenho pra fazer e entregar na hora certa, no E lugar certo. o cenário da pandemia, que mudou tudo completamente. Eu imagino a quantidade de ligações que vocês receberam durante a pandemia. Sim. Do ferrou a partir de agora. Tem que mandar um notebook, Na pra casa. todo mundo. Quando não é um notebook, um celular, eu preciso montar uma estação de trabalho para todo mundo. Sim, exatamente. Aconteceu. E a gente tinha criado esses novos pilares em 2018. Que bom! Então a gente estava no lugar certo na hora certa. E daí esse pilar de PCs e mobilidade. O celular, naquela época, ele ainda não era tão usado para negócio. Hoje ele é muito usado para negócio, né? Ele era ainda muito focado em dados e voz, então você tinha... A grande demanda estava realmente em notebook e montar uma estação de trabalho na casa do colaborador. Tanto que a gente criou formas de... Eu vou atender, até hoje a gente tem esse serviço, o colaborador onde ele estiver. Né? Então, se você quer que eu vá lá na casa dele, porque você tem a política dele não vir para o escritório por causa do momento que a gente estava funcionando, eu vou fazer o reparo, eu vou fazer o atendimento, vou fazer a instalação, o que for. Que genial! Na casa dele. Se ele tiver algum problema de rede, você consegue ir lá e dar um suporte pro cara, porque o equipamento é novo e ele não sabe às vezes configurar. Você tem para fazer Hoje isso. Hoje você faz muita coisa remoto, sim, né? Sim. Isso é possível fazer remoto, mas sim, você tem... Em casos extremos. Sim, em casos extremos você consegue fazer um atendimento em loco na casa dele. Caramba! E pra fazer o gerenciamento, porque assim, imagino que seja um volume gigantesco de equipamento que vocês têm que gerenciar, que estão espalhados aí pelo Brasil, né? Tem que ter uma inteligência por trás disso para fazer a gestão. Você pode explicar como que é isso? Então, hoje nosso parque instalado, ativo, é de 700 mil máquinas ativas ali que por mês eu tô gerenciando, né? Caramba. Por dia, na verdade, você tá gerenciando isso. A gente tem um parque de impressoras, todos esses produtos estão muito distribuídos. Impressora tem uma complexidade que eu preciso enviar o toner antes que acabe. Então hoje eu tenho sistemas que me indicam que com o chip que tá lá no toner, ele diz, olha, falta tantos %. E aí você já consegue programar. Pensa na logística brasileira, né, o quanto é difícil você mandar um toner para Manaus. Sim. E você já tem todo isso. E se prepara para possíveis greves e tudo. Então você tem que ter toda uma parte de processos bem estabelecido, de sistemas que te apoiem, monitoramento para entender qual é a situação daquele hardware. Hoje a gente tem a central de monitoramento para PC, que eu consigo avaliar qual é o estado do PC, eu consigo proativamente dizer, olha, precisa colocar mais memória, esse usuário vai reclamar para você. Então, eu consigo fazer várias ações preditivas para evitar que o consumidor interno ali da área de TI, né, o cliente interno da área de TI, ele venha reclamar. Então, eu consigo falar, a bateria não tá boa, nós estamos mandando uma bateria nova, e eu tô te mandando o toner, já te mando 2, assim que comece, se você colocar o segundo, eu já disparo um outro, pensando aí em toda a dificuldade que a gente tem de logística aqui no país. Então, hoje, eu tenho um monte de sistema rodando, fazendo muita coisa com IA, fazendo análise preditiva, time de campo. Hoje, um grande diferencial é ter um time pronto, próprio, porque o time próprio você desenvolve cultura, você desenvolve toda a parte de acesso, quais são os SLAs que foram fechados. A gente tem roteirização usando machine learning e
geolocalização para poder garantir a efetividade. Então, tem que ter, assim, a gente tem que ter muito processo, a gente é uma empresa muito focada em processo para garantir isso. Você contratou um SLA de 2 horas, porque eu não posso parar essa máquina, esse PC, esse celular, etc. Sim. Eu preciso achar uma forma de garantir que em 2 horas eu vou ter. Então, a gente tem mini hubs espalhados pelo Brasil para garantir que eu tenha reposição rápida e enfrente o desafio da logística. São 24 anos esse ano, desculpa, fazendo isso, né? Então, é mais do que só uma empresa de sistemas, de serviços e uma empresa de produto. É realmente uma empresa focada numa solução completa. Sensacional. E em cenários extremos, assim, agora, dúvida sincera, porque a gente sabe como funciona, até é piada na internet, e eu sei que você que tá assistindo a gente sabe que é piada, mas que tem aquela piada da BIOS, né? Problema de BIOS, né? Problema de BIOS, né? A gente sabe que o ponto, a maior falha é sempre do usuário. E mesmo usuários que são bem avançados cometem erros, porque nós somos humanos, certo? Certo. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando de você, nem dos seus clientes. Eu tô falando que nós somos humanos. Por favor. Você tá criando Todos nós somos passíveis de erro. Vários erros, inclusive. Uns mais que outros. Eu, por exemplo, tô cheio deles. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço ele falar isso, sabia? Ele tá admitindo. Acho que eu nunca ele falar. Errei, tá gravado. Eu tenho 3 ângulos diferentes pra poder capturar isso. Maurinho, então, meu Deus. Mas, sei lá, Jorge, quando acontece algum cenário mais apocalíptico, o que acontece? Um erro de atualização que prejudica 80% das máquinas, ou rolou o CloudStrike, por exemplo, recentemente, para quem usava aquele sistema. Acontecem umas coisas dessa. Como gerenciar um processo desse? Porque aí os clientes têm uma dependência também e vocês estão no meio do caminho. E, por exemplo, não necessariamente vocês têm controle em cima de situações dessa, né? Sim. Como gerenciar uma situação mais complexa assim? Eu acho que hoje os próprios hardwares, eles vêm já com inteligência suficiente para dizer, cara, vamos voltar o que era a BIOS. Então, se você receber um ataque, ele percebe que você recebeu um ataque e automaticamente ele fecha e fala, vamos voltar a BIOS como era ali no setup que a gente fez. Então, hoje você tem formas de inibir e hoje você tem ações de contingência o tempo inteiro. Então, como é que eu faço para garantir que eu vou restabelecer toda a operação do cliente? Sim. Hoje não está no core business da Cimpress. Esse serviço a gente faz porque alguns clientes pedem workplace para a gente poder fazer um atendimento de helpdesk mais full do que simplesmente a parte do hardware, mas hoje a gente tem que estabelecer, assim, quando você contrata, se você contratou esse hardware e deu um problema nesse hardware, você perdeu tudo, seja por qualquer razão, Sim. se foi um ataque, se caiu a luz no mundo inteiro e todo mundo teve um bug geral. Que pode acontecer. Pode acontecer. Então, a gente tem que restabelecer de onde estava. Sim. Estabelecer de onde sabe. A gente tem que mostrar que a gente sabe fazer. Eu acho que no PPT Desafio. no PPT tá todo mundo pronto. Né? Então, Caramba. hoje a estrutura, ela conta muito, assim, como é que você tá preparado. Não, e nessas horas faz diferença o tamanho da empresa que você contrata. Porque, às vezes, contratar qualquer empresa não Exato. vai te dar o suporte que você precisa. Não vai ter, às vezes, reposição, se tiver um problema mais generalizado. Não vai ter estrutura para poder te atender com a velocidade, né, que você precisa. E capital para bater no peito porque quando no precisa. Outsourcing, quem compra o device é a empresa. É isso aí. Eu fiz o investimento desse CAPEX e tô financiando esse CAPEX para o cliente. Então, no final é isso. Como é que eu restabeleço 700 mil máquinas? Se acontecer uma pane geral e queimar tudo, pelo amor de Deus. Vamos todos bater. Olha, a Não gente posso fala, bater, mas não bate na madeira na gravação, mas dessa vez vamos bater na madeira, porque eu acho que é necessário, vai? Eu acho que nesse caso, nem digno. Fazer então uma propaganda, ouço o podcast Apagão da Rede Geek. É verdade! Muito bonito o projeto, tá aí Apagão, e também o Audiojogo Olho de Vidro. É um projeto nosso de podcast
Nordeste dramatizado, né? Então ele é todo roteirizado, tem os atores e tudo mais. E uma das histórias que a gente contou, ela se passa na cidade de São Paulo depois de um blackout, onde a luz não volta e a cidade vira um apocalipse, né? Ali Um universo distópico sem luz. Exatamente. Nossa, aí vamos colocar o outsourcing depois dele pra resolver isso. A gente pode criar a gangue do outsourcing. Né? Que a cidade se divide em gangues. Ó, tem 1.600 técnicos espalhados. É Tá montado já. Galera fazendo laço de RJ45. Já tô vendo tudo já. Muito bom. E hoje vocês atuam somente no Brasil, somente entre muitas aspas, né? Mas hoje essa empresa está no Brasil inteiro. Sim, a gente está no Brasil inteiro e só no Brasil. O mercado de outsourcing, ele... como eu falei ali, se você pega o mercado de PC, apenas 10% do mercado de PC, que é o que a gente chama de PC comercial, é focado em outsourcing. Nossa, então tem um mercado gigantesco. Então, assim, não tem necessidade ainda da gente sair dessa operação. Muitos clientes pedem, porque tem operação global, querem replicar aquilo que tem no Brasil fora. Mas a gente ainda tem um espaço muito grande de crescimento aqui, de educação, né? Que é educar. Sim. E DC anuncia aí que até 2026 esse mercado de PC vai crescer 82%. Nossa! Então, assim, estamos preparados. Estamos preparados para Caramba. aproveitar essa onda e a gente acredita que tem muito espaço ainda para cá. Mobile ainda é mais... ainda é menos comum o outsourcing, né? Ainda a gente faz esse outsourcing de mobile e trabalha muito empresas que têm complexidade de processos, né? Eu não vou trabalhar numa empresa que usa o celular só para dados e voz, porque tem pouco valor o serviço, mas eu consigo trabalhar nessas que usam exatamente como você falou. Eu tenho que constar o estoque, eu tenho que fechar pedido, o motorista sai com o celular na mão e ele precisa fazer todas as entregas. Se quebrou o celular dele, como é que ele entrega o resto do que está no caminhão. Então, essas operações críticas, hoje o outsourcing super se encaixa também para a mobilidade. Faz total sentido, né? Pensando no potencial que existe no Brasil de volume de empresa, negócio, pessoas, cara. Você não vai perder negócio. Não, exatamente. Então, estamos aqui ainda hoje. Não, faz sentido. E aí, depois pensar América Latina, né? América do Sul, América Latina, assim. Aí domina o mundo depois. Faz sentido. Deixa eu fazer uma pergunta complicada, assim, eu imagino, que é em relação aos gostos de quem contrata o serviço de vocês. Porque é aquela coisa, quem tá ali sentado na cadeira e que vai contratar, pode chegar e falar assim, mas eu quero que todos os celulares que minha equipe vai usar... que tenha a versão lá do Android, ou que seja iOS lá. Porque eu imagino que tem uma galera que seja mais crica. Tem. E você sabe que não é necessariamente... É gosto. Não é uma especificação técnica porque o meu telefone funciona só com a versão Cisco, Não. É gosto. Como lidar com uma estruturação de um patrimônio? Porque é isso, né? Você está trabalhando de um lado você está adquirindo equipamento que vai atender, e quanto mais amplo, mais complexo é gerir, porque se você tem um equipamento que vai atender todos os clientes, melhor ainda, né? Que aí você só precisa se preocupar com um tipo de equipamento só. Como lidar com o cliente que tem uma necessidade muito específica ou quando tem um gosto muito específico? Assim? Hoje tem empresas que são muito ligadas em satisfazer o colaborador. Você tem perfis de empresas diferentes. Tem uma que diz que a regra é essa e todo mundo vai usar o standard. Então, TI tem uma definição clara de que esse é o padrão da companhia. E você tem essas empresas mais modernas aí da economia de hoje, essas empresas elas têm um olhar muito claro da experiência do colaborador. Então, essas empresas, elas contratam de forma mais customizada. Do tipo, o budget é tanto... Eu quero um Apple, eu quero um Samsung, eu quero um Motorola, então sim, se a empresa ela abre essa possibilidade, a gente tem. A gente vai entregar o hardware que a empresa quiser. Cabe, e da forma que ela quiser, ela quer 2 iPhones, ela quer 100, a gente vai fazer a entrega
exatamente do jeito que a gente consegue customizar, tá? E aí, nessa faixa é por usuário. Sim. Se você quer que seu usuário... E eu conheço amigos que trabalham em equipes de TI, especialmente de desenvolvimento, que é assim, né? Sim. O contrato deles você escolhe o equipamento que você quer. E aí ele vai falar assim, olha, ele tem o budget dele, ele fala Sim. assim, eu quero tal equipamento. E aí é o que atende melhor ele no home office. Ele vai falar, eu quero tal equipamento. E a empresa vai só ajustar como ele vai receber, né? Sim, E dá hoje, pra fazer. a Simpress, ela... Por exemplo, eu tenho uma empresa... No caso, tem. Eu tenho. No caso, tem duas, pelo menos. Então vamos falar Que eu das saiba aí. Vamos fechar negócio. Vamos não. fazer assim, um exemplo aleatório aqui. Vamos fazer um exemplo aleatório. Eu tenho duas empresas. Hoje, por exemplo, eu não tenho um departamento de TI dentro do meu negócio. Se eu contratar a Simpress, vocês fazem esse planejamento pra mim, de falar assim, vamos entender o seu negócio, tais equipamentos seria o ideal pra você, fazer a troca de tanto tempo seria o ideal, vocês criam esse planejamento A também, gente ou consegue, eu tenho que sim. chegar isso pronto? Não, a gente consegue fazer essa consultoria para te dizer Sim. o que seria importante no teu negócio. E a gente tem essa estrutura que a gente tem hoje capilarizada, ela é uma espécie de mini TIs, porque nenhuma empresa tem TIs espalhados por todas as suas unidades de negócio. Sim. Então, como é que eu vou lá no TI de uma empresa que tem uma operação no Nordeste e a matriz fica com o time de TI no Sul? Qual é o custo da viagem desse profissional para lá para atender os usuários? Não, você aproveita, terceiriza. Eu vou estar eu coloco uma estrutura lá que não precisa ficar em loco, né? Porque o custo também de você ter alguém parado, eu posso colocar uma estrutura que eu te apoio eu quero fazer rollout dos notebooks. Fazer rollout de notebook é muito complexo. Eu tenho que pegar o que você tem no seu notebook anterior, eu tenho que garantir que eu não vou perder um arquivo. Eu preciso garantir, eu preciso agendar com você, porque é o teu horário e não o meu. Sim. Eu preciso garantir que você me entregue, a gente faça todo esse trâmite, você assine um termo para dizer, olha, tudo que tinha ali. Estar aqui. Imagina fazer isso numa empresa que é totalmente pulverizada. Nossa. Então, você tem um outsource para isso. Eu tenho as pessoas pulverizadas para garantir esse serviço para você. Então, sim, a gente tem esse papel aí também. Que isso. Cara, olha o tamanho do desafio. Mas vocês só trabalham com grandes empresas ou, sei lá, uma pequena empresa? Também. Lembra a Praça é Nossa, nos anos 90, aquele personagem? Olha o golpe! Olha o golpe aí, gente! É isso. Mas serve pra todos os tamanhos, porque assim... A solução serve para todos. Outsourcing serve para todos os tamanhos. Hoje a Simpress, ela atende de médias a grandes empresas e ela tem um canal de 100 revendas, 100 canais parceiros que fazem exatamente o modelo dela para pequenas empresas regionais. Então, que legal. uma pequena empresa, de novo, no interior de São Paulo, quem vai atender é um canal especializado, que é capacitado pela Simpress, que entende quais são os processos da Simpress e replica isso dentro da sua operação. E o outsourcing, ele que serve para qualquer tamanho. Ele não quer dizer que ele é só importante para empresas grandes. Com certeza. E o desafio de se comunicar e construir essa lógica, por mais que hoje eu imagino que já tenha se estruturado muito, lá do desafio de quando a Simpress nasceu para cá, o mercado já compreende muito mais fácil as vantagens, os benefícios do modelo de negócio de vocês. Mas qual o desafio de se comunicar e demonstrar isso ainda, falando ainda mais em B2B? Como que é esse desafio de comunicação hoje? B2B tem uma palavrinha que é ROI, retorno sobre investimento. Então, se você consegue ter espaço na agenda do executivo de tecnologia, para mostrar para ele essa conta, você começa a trazer a educação de que quando você compra, você está ignorando tudo que você faz ao longo da vida daquele equipamento. Se você tem um outsourcing que você vai fazer ele por 36, 48, você já tem uma previsibilidade financeira de quanto você vai gastar, que é taxa fixa. Sim. Você já consegue saber que se quebrou, alguém vai ir lá e arrumar rapidamente, você não vai ter que ficar fazendo cotação, teu time de TI não vai precisar parar e fazer 300 orçamentos, né? Porque as empresas têm compliance, pede 2, 3 orçamentos, o equipamento vai ficar parado. Então, a gente tendo espaço para mostrar quais são essas vantagens, que não são só vantagens financeiras, tem uma redução de custo de verdade ali, né? Mas tem uma vantagem de produtividade e de foco aonde interessa, que a gente criou formas de tangibilizar e dizer, olha, vamos fazer um ROI aqui
né? Mostra aqui a tua situação, nós vamos colocar o que seria o nosso serviço. Então, comunicar tem sido o dia a dia. A gente está realmente movimentando esse mercado para essa transformação digital. E dizendo exatamente, olha aqui que você tem de benefício, olha que no final vai te custar menos. Olhando custo financeiro da operação como um todo. Você só tem retorno. Então, é educar. A gente tem trabalhado, a gente fez isso em impressão. Há 2 décadas a gente falava disso sobre impressão. Nós fomos pioneiros nesse processo de outsourcing de impressão. Educamos o mercado. Hoje o mercado de impressão é maduro. 85%, 90% das empresas hoje contratam. É verdade, a impressora acho que é a referência para esse negócio mesmo. E o resto estamos ali, comunicando, participando de podcasts para contar um pouco mais como é que funciona esse negócio. E nessa batalha para conseguir mostrar que realmente tem muito valor agregado aí, né, nesse modelo de contratação. Porque além de tudo, eu tô pensando aqui, todas as vantagens que eu tô descobrindo, porque para mim é um modelo novo, o universo de vocês é novo para mim. Eu só descubro vantagem, porque chega no final das contas ainda, no final de tudo, você ainda tem que resolver o problema de onde colocar aquele trambolho que já não te serve mais. Então você tem uma questão de sustentabilidade, você tem uma questão de depósito, espaço físico, e esse espaço físico vai te custar preço também, vai te custar. Como resolver todas essas coisas? O outsourcing a gente resolve tudo isso no final do ciclo de vida dos produtos. Ou seja, você só tem vantagem. Sim. E no outsourcing, como o produto foi meu e eu fui mantendo ele ao longo do processo, quando ele volta de um contrato, eu ainda recirculo. Porque o produto tá bem, ele foi mantido, né? Não foi aquela coisa de deixa eu lá, qualquer usuário usando de qualquer jeito, a gente foi mantendo esse produto. Então, no final, a gente recebe os produtos de volta, a gente tem laboratórios hoje que faz, os nossos, né, dentro da própria Simpress, que a gente faz a revitalização desses produtos e depois a gente comercializa eles de novo num outro contrato, como um produto sustentável. E óbvio, um produto seminovo, você tem perfis de empresas e operações dentro de empresas que fazem sentido você não ter nada tão atualizado. Então, com certeza, a gente ainda consegue dar uma sobrevida para esse produto que, enfim, talvez tivesse só 48 meses de vida e no final a gente conseguiu fazer com que ele tenha 60. Então, tem também uma questão de sustentabilidade. E fora aquilo que não tá bom mais para reuso, a gente tem a responsabilidade de reciclar. Sim, então, hoje, 14.001 já está na veia há muito tempo. O propósito da empresa é prosperar, sustentabilidade para todos prosperarem. A gente precisa ser uma empresa sustentável. Então, hoje, o descarte é muito levado a sério na Simpress. E uma coisa que a gente fez em março de 2023, um programa que a gente criou, que chama Carbon Neutral Simpress. Hoje, tudo que eu coloco no parque instalado, que o cliente contrata comigo, ele já vai neutralizado. Então, eu estou assumindo a neutralização de 100% do que eu estou colocando no parque. Legal isso. Então, o consumo que você tem de energia que gera CO2, eu estou te garantindo que essa parte já está neutralizada. Isso então, é muito legal, porque as empresas que provavelmente contratam, elas têm que seguir certas regras. Cada vez mais elas têm que seguir regras e fazer isso não é simples. Isso aí. Como é que TI vai também cuidar disso? Isso. Então, a gente tem feito essa... E é uma outra expertise. Putz, aí o diretor de TI que tá tomando conta disso tem que se preocupar. Quantas árvores? Putz, aí às vezes vai pra uma opção mais barata de só comprar, fazer, sabe, equilibrar o negócio ao invés de realmente fazer o processo certo, de descartar da maneira correta, de buscar parceiros. E vocês já resolvem todos os problemas de ponta a ponta, né? E hoje faz sentido pro modelo de vocês ou vocês atendem também, por exemplo, o governo, editais, isso está dentro também do modelo de vocês? 30% hoje dos nossos clientes são o governo. E o governo, por incrível que pareça, em contratação de PCs como serviço, está mais avançado do que a iniciativa privada. Eu imagino, né? Porque deram uma acelerada gigante, que é bom, né? Porque está no modelo que é o modelo de sustentabilidade, então... E faz sentido porque se tinha muito aquela questão de você abrir o edital, comprar, sei lá, um computador que ia ser usado, e, ia morrer aquele computador, ia ficar 30 anos lá, as pessoas não iam conseguir mais usar, eles mas... tinham salas, assim, de coisas para jogar fora, que para você jogar fora, eles também tinham que licitar. Porque tem coisa que, depois de um determinado momento, esse dispositivo não pode ser usado, a não ser que dê destino apropriado para ele correto, mas... Se ninguém sabe que aquele equipamento existe, como vão dar destino para ele? E aí, isso vai virando um loop
que tem coisa que ainda teria uso e tava sendo... E a gente chegou a discutir isso entrando, fazendo projetos, né, pro governo, alguma coisa assim, de falar assim, isso daqui é um pedido pra um buraco de coelho pra gente nunca mais sair, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Mas já estamos vendo uma movimentação, graças a Deus, fantástico. um volume grande. E felizes de ver o governo sendo o grande fomentador desse modelo, né? Então, do ano passado para cá, reviravolta e o governo contratando muito mais como serviço. Impressão já sempre contratou, então já também está maduro. E PCs indo muito, muito rápido. Muito rápido. E você ter sempre um equipamento atualizado ali pro servidor, pra população. Você ter equipamento atualizado significa isso. Eu tô com o que tem de melhor de tecnologia, eu tô com os firmware sendo atualizados com o que tem de melhor de tecnologia, eu tenho produto. Então, estar com o equipamento atualizado faz muita diferença na tua gestão ali do dia a dia também. Imagino. E como ter o controle, por exemplo, de equipamentos... São 700 mil equipamentos aí espalhados pelo Brasil, né? Tem gente que tem 3 celulares na família, 2 computadores, não consegue gerenciar. Exatamente. Né? Não, vamos lá. Sei lá, perda, a quantidade de pessoas perdendo coisas. Somos seres humanos, cheios de falhas. Roubo, perda. Roubo, perda. Como não que é tudo isso, só sobre cara? nós também, né? Sim, a gente tem solução que ajuda a gente a localizar. Uhum. Então, perdi um celular. Você consegue rapidamente bloquear. Sim. Você tem lá o SIM Protect da vida, os softwares que a gente usa. Todo celular que sai, já sai com capa, película, para garantir que se caiu no chão não vai quebrar, mas enfim, óbvio que às vezes quebra. Ele já sai com esse sistema de proteção que se você perder, você liga automaticamente na central, a gente bloqueia. Então, Legal. a gente esquece, né? Pegar os dados, ninguém vai pegar. Uhum. E depois a gente consegue, por geolocalização, identificar onde ele tá. Ah, legal. Então, se você tá pensando, e se eu ficar com esse notebook aqui da empresa? Ninguém vai ver. Hoje já se sabe que não ele é da foi empresa. roubado. Não é da empresa, outsourcing. Cara, é porque eu imagino que deve ter de gente querendo... se aproveitar, são tantas, ninguém vai perceber esse daqui. Tem. O índice de perda... essa perda, ela é um dos motivos também de muitas empresas irem para outsourcing. Porque não conseguem fazer a gestão e daí falam... Você coloca nessa conta do ROI, você coloca o que você perde. Porque com o outsourcing eu vou conseguir te entregar uma rastreabilidade, a gente vai conseguir colocar a geolocalização para você assegurar que essas perdas não vão mais ocorrer. Então, esse item também entra nessa conta, porque quem compra não está fazendo essa análise, né? Ele já até tem lá o índice, mas ele não faz não coloca isso dentro dessa conta de quanto custa realmente esse produto. Então, hoje, no outsourcing, você consegue ter. Você tem a central de monitoramento ali esperando para que qualquer coisa que aconteça, ela haja, ela olhe o histórico, ela consiga te dizer, olha, no último dia esse produto estava aqui, ou ele está aqui agora. Então, Entendi. é possível. Imagina o mico, né? A pessoa tem que falar, não, amigo, eu tô vendo aí o notebook tá aí, Não, né? Eu tô vendo você pela câmera. Vale dizer que isso vale para quando a empresa não tem um processo de LGPD restrito e que não quer monitorar o funcionário. Então, tem empresas que podem falar, não quero. Ela tá assumindo o risco ali. Meus funcionários, enfim, sem esse micro monitoramento. E tem empresas que falam, não, eu vou deixar claro qual é o processo da companhia e eu quero sim saber onde que estão os meus investimentos. E aí, obviamente, né, depende da política de cada um e também do seguro que cada um faz durante o processo. Porque imagino que parte da contratação do serviço de outsourcing também tem a questão do seguro. Que você vai... porque aí, se tiver quebra ou perda ou roubo, que também vai estar coberto e, puxa, eu derrubei o celular e ele quebrou. Faz parte. Acontece com todos os clientes. O que fariam? Não, você vai lá, você conserta com o teu dinheiro e depois devolve, né? Hoje não. Hoje tem Simpress Assistant, você manda, a gente conserta nisso, a gente já te deu um outro, que é um backup que tá ali perto de você, para você poder não parar o seu trabalho. A gente faz o conserto e depois a gente coloca esse no pool, cara. Depois que eu consertei, esse volta lá pro pool. Se alguém tiver um impacto de novo, a gente pega esse do pool. Então, a gente também faz toda essa logística. Você não vai ter nenhum problema, você não vai perder tempo, não vai perder hora, não vai... É sobre isso, produtividade. Você vai focar no seu trabalho, né? É isso. E hoje, por exemplo, o fornecimento de equipamentos, vocês compram, né, esses equipamentos, são de vocês, mas faz sentido vocês comprarem local no Brasil esses equipamentos? Vocês mesmo importam esses equipamentos para cá? Como que é essa hoje, parte? o QHP, nós temos a fábrica.
Estamos dentro de casa. Sim. Então, hoje a gente tem produção local de 100% do que a gente vende. Tá? Uhum. Alguns computadores, eles são importados porque necessitam alguma especificação. Então, nesse caso, mas são raros. Se não tem ele Se não disponível tem no eles mercado brasileiro. A gente constrói computador de acordo com a demanda. Uhum. Se eu não tenho um componente que é um componente importado, aí eu acabo tendo que importar esse equipamento. Uhum. Em mobilidade, eu compro dos principais fabricantes. A Simpress criou um modelo que ela não vai no distribuidor, ela vai nos fabricantes. Ah, é. Perfeito. O modelo de automação, por exemplo, é via distribuidor. Entendi. Eles não têm fábrica aqui, Sim. e daí os distribuidores são os que trazem, e daí a gente compra pelo distribuidor. Sim. Mas a gente não faz importação direta. Hoje, quem consegue ter produção local tem incentivo fiscal, né? O Sim. famoso PPB, e a gente se beneficia muito disso. Também para ter preços competitivos, enfim. Só queria voltar na questão da sustentabilidade, que eu acho que é um ponto que acho que pega muito, né? A gente está falando de um volume gigantesco de equipamentos que estão transitando e que em algum momento vão deixar de ser utilizados, né? Você falou que tira de um cliente que exige um equipamento novo e faz o conserto, coloca para rodar, atende outros mercados e tudo mais, mas chega um momento que não tem mais utilidade, de repente, corporativa. Existe algum processo, por exemplo, de doação de equipamentos? Ou, de fato, vocês cuidam 100% da reciclagem disso, o direcionamento do lixo eletrônico? Você pode dar mais detalhes desse ponto? Hoje, pela forma que a gente usa e reusa, a doação, ela seria eu entregar basicamente uma sucata. Então não faz sentido. A gente não tem uma política de doação estruturada. Hoje tem sim pequenos processos que a gente faz de doação e etc. Sim. Mas o estruturado é a reciclagem. Perfeito. E daí hoje você tem processo para dizer, esse aqui eu vou scrapear, vou pegar essas partes aqui para eu poder compor quando vem um novo. O resto é material para descarte e vai todo o processo com o ISO 14001 ali certificando, dizendo que a gente está fazendo certo, para reciclagem. Perfeito. Você fala de toner, que tem material tóxico, o outro caminho de reciclagem. Você tem que lavar. Então, a gente contrata empresas específicas que fazem em toner esse processo todo de reciclagem. Essas empresas certificadas... Olha o tamanho da dor de cabeça que você se livra. Certifica a Simpress para garantir. A Simpress, ela tem responsabilidade sobre isso. Sim. Né? Se tiver um produto ali que tem um selo da Simpress que alguém jogou no lixo, a gente é autuado. Não, com certeza. Então a gente leva isso muito a sério. Vocês usam infraestrutura da HP também para esse tipo de trabalho de reciclagem? Tô te perguntando isso porque assim, eu fui na fábrica e, eles têm... é fantástico a forma como eles lidam com reciclagem lá. Não, hoje a gente tem o nosso próprio processo. Como empresa legal. Independente, a gente acabou montando o nosso próprio processo porque traz pra gente uma economia, né? Sim. Hoje você tem uma flex que seria um segundo caminho aqui de custo e para nós a gente acabou entendendo que o nosso modelo de fazer da forma que a gente vinha fazendo atende melhor o nosso negócio. A gente falou, né, sobre essa modernização dos processos, de como isso é importante para vocês até entenderem antes do equipamento quebrar, né, e se anteciparem em relação a isso, mas o quanto, por exemplo, vocês estão investindo em inteligência artificial hoje como parte do negócio de vocês. Você pode trazer um pouco sobre isso pra gente? Sim, a gente tem várias iniciativas e várias ações já em place com inteligência artificial. Hoje eu tenho inteligência artificial, por exemplo, lendo e-mail, ela faz uma avaliação do e-mail e ela dá uma nota para saber se o tom de voz do cliente é um tom de voz positivo ou um tom de voz negativo, tá satisfeito ou não tá satisfeito. Dentro de valores da Simpress, foco no cliente, na qualidade do serviço, número 1. Então, a gente tem essa inteligência que diz, olha, esse aqui é um cliente que não tá satisfeito, vamos agir rapidamente. A gente tem inteligência artificial, geolocalização, por exemplo, em todo o time de campo, fazendo roteirização, isso muda muito. A roteirização, antigamente a gente fazia com mesa de operação. Imagino. Né? Você tinha várias pessoas ali dizendo, olha, agora vai pra não sei o que, o SLA desse aqui é não sei o que, você precisa atender. Hoje, com geolocalização, você já sabe quanto tempo você vai levar. Então, a gente teve um ganho de produtividade enorme com esse processo. Esse processo é recente, a gente tem isso há 2 anos implantado no time de campo. Enfim, tem uma série de outras ações com inteligência artificial. A própria central de monitoramento hoje, que faz essa avaliação preditiva dos PCs, para nós IA é sobrevida. A gente tem um SimLab, que é um laboratório de inovação da Simpress. A gente teve 35 iniciativas em 4 anos implantadas, e quase todas elas com IA.
Não tem mais Sensacional. como viver sem ar, né? E no marketing, eu não preciso nem dizer pra vocês que a gente vive ar. Sim. Não é Tem só nem lá como na fugir. composição do texto, a gente usa demais, a gente está usando cada vez mais. E também em posições estratégicas para atendimento do consumidor, ali na hora que ele liga para melhorar a experiência. Está cada vez mais humanizado, é impressionante. Então a gente é uma empresa que está sempre buscando formas de se reinventar também para ficar cada vez mais inteligente. Não dá para ficar parado. Essa questão de análise preditiva é muito louco, porque há anos atrás a gente via sobre isso, do tipo assim, putz, a gente consegue prever quando um equipamento vai ter falha, vai ter problema. Eu imagino como tá hoje. Eu não tenho a menor ideia de como tá hoje. Fala assim, o Mauri vai derrubar o celular no chão daqui a 3 dias. Porque ele vai tropeçar numa casca de banana. É esse o nível. Conheço o Mauri. Conheço o Mauri. A gente ainda não chegou aí, mas eu ouvi que tem muita coisa muito legal já com o Google fazendo um negócio que chama flu, que ele já sabe que naquela região vai ter uma crise de gripe, porque tá todo mundo começando a buscar, e enfim, aí você já consegue fazer uma ação preditiva. Já tem rolando em muitos lugares. Eu espero que isso rapidamente chegue com mais velocidade. E eu possa te dizer, cuidado que você vai derrubar daqui. Já mandou um e-mail, falou, cuidado que tá pra cair seu celular. Vai né? quebrar o vidro. Cuidado com a casca de banana. Cuidado com a casca de banana. Muito bom. Jorge, eu queria fazer um nosso último bloco aqui. A gente faz perguntas rápidas pra você contar, a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, tá? Você não precisa justificar se não quiser. E Tá bom. queria saber se você topa brincar com a gente. Vamos lá. Bora lá? Queria saber se tem alguma coisa na sua rotina que não pode faltar, que se faltar, seu dia não tá completo. Cara, leitura. Legal. Tenho que ler todos os blogs. Eu sou a FIC dos blogs. Tô o tempo inteiro buscando. E óbvio, é o título que me chama a atenção. Uhum. E daí consumo inteligência por ali. E é sempre online, não é leitura para livro, revista... Não, leitura de livro sim, mas principalmente blogs que me dão informação rápida Legal. e que de vez em quando a inteligência artificial já faz um short. Eu consumo bastante. Pra mim tá onde tá a inteligência ali. E evento, relacionamento, entender o que tá acontecendo. Também tenho uma agenda bem dedicada para poder participar de eventos e me atualizar ao máximo que eu posso. Sensacional. Tem algum esporte que você pratique ou que você gosta de acompanhar? Eu adoro Pilates. Vou falar isso pra você. Ah, que demais. Pilates é muito legal. Tem gente que fala que não é esporte, né? Mas me colocou Mas é no uma Z, atividade. é uma atividade. O Mauri tem uma teoria. Eu vou já fui do colocar pela spinning, primeira hoje eu tô vez. no Pilates, desculpa. O Mauri faz a seguinte teoria. E eu acho justo. Se dá pra postar dinheiro é esporte. Entendi, então não é sorte. O Pilates dá pra postar dá. dinheiro. Lógico que dá. Quantas depois. repetições você consegue fazer? Dá pra postar dinheiro. 10 anos que você não faz naquele tecido ali, ó. Faz aquele alongamento. Não, ó, vou falar. As pessoas não dão bola pro Pilates. Meus pais fazem Pilates já com mais de 70 anos. Pilates é o tipo de coisa que a gente começa nos 30, nos 40 e a gente vai colher os benefícios lá nos 70, nos 80. Eu não cheguei aí, já tô colhendo. Então assim, Não, é o tipo de coisa que você essa começa... vida sedentária faz diferença. Ele faz diferença. Dá 2, 3 semanas tá fazendo Pilates, Sim, você você já sente o sente, resultado. você já sente. Você fala no corpo, você fala assim, nossa, mas aquela dor eu não tô sentindo mais. Exato. Você Você tá sente- fazendo Pilates. Você sente falta das dores. Isso é uma coisa... A gente aqui vende tudo. Vende outsourcing, vende Pilates, vende tudo. Muito bom. Qual foi o último show, espetáculo que você viu ao vivo? System of a Down. Bom demais. Mas eu fui acompanhar meu filho, tá? Assim, eu não sei. Você não tava lá com o sinalizador no bate-cabeça? Não tava com o sinalizador porque eu fui num camarote, mas assim, foi muito legal. Esse momento foi muito legal. Aí você vê como essa coisa de plateia, né, da comunidade, foi de arrepiar. Sim. O olá, as cores, foi muito Sim, legal. Foi um sim. showzaço. Sensacional, muito bom. Viu aqui em São Paulo? Vive aqui no Morumbi. Muito bom. Tem algum lugar, alguma coisa que você faz que você utiliza pra recuperar suas energias? Assim, putz, tô precisando... Recarrega a bateria. Isso aí, recarregar a bateria. Gente, minha casa. Eu fico tão pouco dentro dela. E aí quando você volta, dá aquela... Total. Ah, A gente delícia. a gente tá no híbrido, mas, enfim, eu trabalho muito na Barra Funda ali, então é uma distância grande. Então tá na minha casa é meu lugarzinho de paz.
delícia. Ai, gostoso mesmo tá em É. casa. Clichê, mas Não, é muito verdade. Bom. É Isso aí muito. dá aquela sensação de paz, né? Dá, Lá você dá. só... Ali, Você pode tirar todas as amarras, tudo, né? Tudo. Nossa, eu fiquei 15 dias agora fora de casa. Eu cheguei em casa e falei assim, nossa senhora, Que paz. que paz. Parece que a cabeça entra num outro estágio. Queria te falar que é Maldivas. Pode É minha ser. casa, Ah, pra cá. você- Mas eu vou querer voltar também. É isso aí, você voltar pra casa. É outra isso. coisa. Sempre bom voltar pra casa. E se você não trabalhasse hoje com essa função que você trabalha, tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Você fala assim, olha, eu largaria isso, ou quando eu me aposentar eu quero fazer tal coisa. Cara, eu queria muito ser conselheira. Vou trabalhar pra isso. Acho Demais. que poder compartilhar um pouco da experiência. É isso. E daí não é financeiro, né? É o conhecimento. É Então, eu tenho muita vontade de seguir isso. Assim, nunca pensei em mim em outra posição. Uhum. Sempre marketing, sempre na veia, sempre curti muito. Mas poder aconselhar, poder apoiar essas iniciativas. Hoje eu faço parte de um grupo de investidores que você vê essa galera querendo montar empresa, esse brilho nos olhos do empreendedor. E daí você vê coisas que são muito básicas que essas pessoas não viveram. É Pô, eu isso. vivi. Então, eu tenho muita vontade. Né, e é o tipo de posição que você... Sim, obviamente tem muita gente no mercado que se coloca nessa posição e não deveria estar lá. É. Mas é isso que você está falando. É algo que você consegue fazer porque você tem história. Você viveu, né? Você tem experiência para poder compartilhar e falar... Talvez esse caminho não seja a melhor opção, É né? isso. Já olhou para esse outro lado? Já, Então, exatamente. você consegue... É o tipo de coisa que você só conquista vivendo, né? Não tá no livro. E né? tem a ver com plantar semente, tem a ver com sucessão, Deixar legado, é isso. com deixar legado, olhar pro futuro, isso é enxergar futuro, é ter uma visão otimista de mundo, né? Exato. Poliana de vez em quando. Georgia, foi muito gostoso, é muito legal ter te conhecido, assim, Obrigada. poder apresentar a Simpress para nossa audiência. Espero que as pessoas consigam visualizar isso que a gente visualizou, das vantagens que vocês conseguem oferecer. Aposto que vai ganhar uma porrada de cliente. A galera começando o Pilates e ligando pra Simpress. Tô falando, Mauri. Tô só benefício, Mauri. Adorei, obrigada. Ah, Tá que bom. muito divertido. Espero que eu tenha conseguido contribuir aí pra Nossa, galera entender o que é demais. isso. O Nossa, que é esse mundo demais. B2B. E as portas estão abertas aí sempre para você. Quando quiser voltar, por Joia. favor, a Mais gente que vê. bem-vindo. Valeu, sempre aqui. obrigada. Valeu, obrigadão Muito mesmo. obrigado. Até a Prazerzão. próxima. Obrigada. Rede Geek.